Ô Antônio, eu sou o Jonathan, sou estagiário de jornalismo da SPM, né? A gente convidou você aqui hoje para mais uma entrevista do nosso projeto, que a gente tem que estar valorizando os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru, né? Inclusive, parabéns, né, pelo Dia do Radiologista aí. Obrigado. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você. Certo, então, boa tarde, meu nome é Antônio Tessarolli, eu sou formado em Medicina pela Universidade de Marília em 2016. Lá mesmo foi onde eu fiz a residência em Radiologia, Diagnóstico por Imagem, né? São 3 anos de residência, eu acabei fazendo lá mesmo. Certo. E desde quando você está na Prefeitura de Bauru? Pois é, eu entrei na Prefeitura imediatamente assim que eu terminei a residência, isso foi em fevereiro, comecei de março de 2020, então logo após eu já ingressei por meio de concurso, né? Ingressei na Prefeitura de Bauru, inclusive eu posso dizer, né? Foi meu justamente o primeiro emprego logo após o término da minha residência, né? Que é a nossa especialização. Então logo após eu já iniciei como radiologista já justamente nessa área em Bauru. Então eu mudei de Marília para Bauru em março aí de 2020. E aí comecei já na prefeitura. Certo. Então você não é de Bauru, você acabou mudando para cá pela oportunidade de concurso mesmo. É, exatamente. Eu sou natural de Bariri, é próximo, né? Fica na região. Morei em Marília durante 9 anos por conta dos estudos e agora estou em Bauru já desde 2020. Certo. E você sempre quis ser médico desde criança assim ou essa vontade despertou depois? Como que é essa Não, não tinha esse sonho quando criança, não pensava muito, para falar a verdade, naquilo que eu ia ser, nunca teve muito isso, né? Foi mais ou menos ali na adolescência que comecei a pensar em algumas possibilidades. Eu acabei optando por medicina, né? Que eu acho que é uma profissão que consegue abranger vários fatores que eu considero importantes, desde a parte que fala da questão empregatício, né, e oportunidade de trabalho, etc., até de fato aquilo que se ocupa, né, a parte ocupacional mesmo, né. Então, o fato de você poder trabalhar com a questão diretamente com a saúde das pessoas e ao mesmo tempo receber por isso, então quer dizer, é sensacional, né? Sim. E a medicina ela desperta interesse em muitas pessoas, né, mas a gente sabe que não é fácil de fato se tornar um médico. Eu queria saber para você como foi esse processo aí de vestibular, se você estudou muito, se foi muito difícil. Eu sempre estudei em escola pública, né, minha vida inteira. Tinha na época isso, né, 2008, né, 2009, eu estava no final do colégio ali. Na época tinha muito isso, né, a escola pública às vezes é mais difícil de conseguir passar em medicina, mas eu me dediquei um pouquinho, estudei um pouquinho ali, além, né, da média, digamos assim, isso é fundamental, né, e esse pouquinho de esforço eu consegui, entrei na faculdade, foi uma época muito gostosa, essa época de vestibular ela é bem gostosa, mas quando a gente entra na faculdade realmente é outro mundo, né, a gente se inicia uma nova vida, então é bem legal. E durante a graduação, você falou que passou 9 anos, né, em Marília, longe de casa. Eu queria que você me contasse um pouquinho como foi a sua experiência e já me falasse por que você decidiu por radiologia, né? Visto que medicina tem muitas áreas aí. Sim, foi uma oportunidade sem igual, né? Com certeza. A questão de estar distante da sua cidade, né? Ao mesmo tempo que você está virando adulto, né? Então você começa a ter novas responsabilidades. Ainda mais dentro desse universo da medicina, que é uma área tão importante com tanta responsabilidade, né? Com certeza, dentro da área da medicina tem várias categorias, várias áreas de atuação, elas são muito diferentes uma das outras. A maneira como você trabalha, os campos de atuação. E agora eu acabei optando pela radiologia justamente porque eu sempre tive essa afinidade pela questão do diagnóstico mesmo. Então, quer dizer, a gente conseguir, frente a determinados achados que a gente está tendo, elencar ali algumas possibilidades diagnósticas e é muito interessante porque com isso, nessa área, eu consigo, ao mesmo tempo que eu ajudo o paciente, claro, né? Mas eu ajudo também o colega profissional, o colega médico. Então, às vezes, o colega médico está ali na linha de frente, é um socorrista, um cara que está ali no pronto-socorro, um especialista, é um cirurgião, ou às vezes é um profissional, outro da área da saúde, e muitas vezes
com o meu laudo, com o meu diagnóstico, com o meu raciocínio ali, com esses exames complementares que são as imagens, né, eu consigo ajudar eles. Então é muito legal isso de conseguir ajudar tanto o profissional, o colega que está trabalhando, quanto, lógico, né, o paciente. Certo. Então o radiologista basicamente trabalha fazendo diagnóstico. O radiologista tem um papel fundamental na questão do diagnóstico. Hoje a gente sabe que dentro da radiologia tem algumas áreas que atuam como terapêutica também. Então existe radiologia intervencionista que trabalha também um pouquinho com a parte de terapêutica, né? Alguns procedimentos guiados por imagem, por exemplo, biópsias, né? Alguns tratamentos também, embolização, etc. E a parte preventiva, também é muito importante, no que diz respeito principalmente à saúde da mulher, que está muito em alta, né? Nesse final do ano a gente tem as campanhas. E a questão dessa parte de prevenção dentro do setor da imagem aí é muito forte, muito importante. Inclusive a gente está no Outubro Rosa, né, tipo, que você falou, é muito importante, né, onde as pessoas costumam cada vez mais se examinar. E eu queria que você me falasse um pouco como é a sua rotina de trabalho dentro da Prefeitura de Bauru. Certo. Ó, a rotina, ela não é maçante, ela tem as suas nuances, ela consegue, assim, cada dia ter algo novo, uma surpresa, né? Dentro da Prefeitura do Bauru, dentro da radiologia, na verdade, a gente tem várias áreas, vários métodos de imagem que a gente consegue trabalhar. Né? Então, por exemplo, com ultrassonografia, com raio-x, né? Radiografia, com tomografia, com mamografia, inclusive todas essas modalidades de imagem tem na Prefeitura no serviço que eu trabalho. Então, quer dizer, eu tenho contato com todos esses métodos de imagem todos os dias, no dia a dia no trabalho. Cada método é muito diferente um do outro, seja na execução, seja na interpretação da imagem, né, no raciocínio. É lógico que muitas vezes eles se complementam, mas eles são muito diferentes. Então, não é nada maçante. Sem contar que como a gente trabalha com essa questão da saúde, ela não é algo objetivo, né? Medicina, saúde não é objetiva. Ela tem uma certa subjetividade, porque você tem que avaliar cada paciente, né? Cada paciente é um caso, uma história única ali. Então, cada dia uma surpresa mesmo, a rotina não é maçante. Melhor assim, né? Com certeza. E você falou que entra em contato com muitos pacientes, faz vários tipos de exame, e consequentemente você também entra em contato com a radiação, né? E a gente tem esse consenso aí que a radiação é perigoso e tal. Vocês até aposentou um pouco mais cedo, né, se não me engano. Eu queria saber de você como que é essa relação com a radiação, o que vocês fazem para se proteger. Certo. Na verdade, só rapidinho, só uma pausa aí, mas esse negócio de aposentar mais cedo é para os técnicos, né? O médico acaba não tendo isso. Até vou falar um pouquinho disso, falar um pouquinho também dos técnicos, mas quem tem muito mais contato com radiação é o técnico, na verdade. O médico de radiologia é muito pouco mesmo. Assim. A não ser que seja médico que trabalha com... É muito específico. A maioria dos médicos radiologistas tem pouquíssimo contato com radiação. Mas mesmo assim a gente tem sim, como a gente está no setor, então eu posso falar um pouquinho sim dessa parte. Lógico que não vou entrar na parte física, que é meio pesada, mas eu vou falar então. Dentro da radiologia, a gente tem alguns métodos de imagem que ao ser executados, eles emitem radiação e outros não. Dentro desses que emitem radiação, algum tipo de radiação é ionizante e outros não. São esses que são ionizantes, que são aqueles que as pessoas se preocupam, né? De fato, a radiação ionizante é essa radiação que quando numa quantidade, uma carga muito grande, ou mesmo exposto durante muito tempo, pode ter um potencial de vir a ser perigoso, de ser deletério para a saúde, né, para o ser humano. A saber, né, a radiografia, a tomografia e a mamografia, basicamente são os métodos aí que vão emitir essa radiação ionizante. Na nossa prática, o mais comum seria isso. É lógico que hoje com os métodos, com os equipamentos modernos, né, mais novos aí, né, desse século e tal, a gente tem já uma radiação já bem controlada. Os próprios aparelhos, eles não emitem radiações que são assim exorbitantes, né? Mas ainda assim existe essa possibilidade. Então existem alguns meios aí para diminuir essa radiação que chega na pessoa, essa radiação secundária, essa radiação que chega na pessoa, no indivíduo. Por exemplo, no próprio serviço, quando o aparelho vai ser colocado em determinado lugar dentro do hospital, as paredes, a estrutura no qual vai ficar alocado aquele aparelho, por exemplo,
uma tomografia. Então, o tomógrafo ele vai ser colocado num ambiente que ele é todo preparado para receber aquela radiação. Então, as paredes são todas construídas com material diferente, próprios vidros e janelas, toda a estrutura do ambiente, né, funciona como uma gaiola para segurar aquela radiação, para reduzir ou mesmo impedir que a radiação passe para fora daquele ambiente, né? E pensando no paciente que vai fazer exame, eventualmente o paciente vai lá, faz um exame, a carga de radiação que ele vai tomar naquele exame é baixíssima, está muito longe do limiar que a gente considera perigoso. Então, na maioria das vezes, não tem problema algum, salvo, por exemplo, casos de grávidas, né, que vão evitar fazer esse tipo de exame, né? Enquanto o ultrassom, por exemplo, já é bem tranquilo, não tem qualquer tipo de radiação ionizante. Mas, agora, pensando no profissional que está ali todos os dias, né, que eventualmente teria contato ali contínuo com essa radiação, então a gente tem também alguns métodos, né? A gente pode usar avental de chumbo, se a gente for ter algum tipo de contato com a execução dessa imagem, né, da radiografia, tomografia. Então a gente utiliza aventais, a gente utiliza também dosímetros que ficam presos na nossa vestimenta, né, que fica ali justamente captando e acumulando, medindo aquela radiação. Periodicamente é medido aquele dosímetro para ver se a carga que a gente está recebendo está dentro dos limites aceitáveis ou não, né? E aqui na prefeitura a gente jamais teve um problema, nunca chegou sequer perto, sempre está dentro de uma carga super aceitável, bem longe de atingir um limiar aí que seja perigoso, totalmente perigoso. E dito isso, vale ressaltar, no final das contas, que na verdade o profissional que tem até um contato maior com a execução da imagem são os nossos colegas, os técnicos de radiologia. Eles são os que de fato executam exames como radiografias, né, e tomografias. Então, eles têm um contato ainda maior com esse tipo de exame, né? Então, que emite essa radiação. E todos eles também estão protegidos, tudo dentro desses elementos que eu citei, né, de proteção contra a radiação. Certo. Obrigado aí pelos esclarecimentos, né? Eu não sabia muito bem a diferença entre o técnico e quem faz o exame, o médico. Mas essa parte é bem legal de saber também. É bom que a gente está sempre com os procedimentos seguros aí, para saber de tudo nosso. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse lado mais humano da medicina, né? Como é para você ver que está de verdade ajudando a vida da pessoa, ajudando, né, de alguma forma? Como é esse impacto, assim, que você se sente em relação a isso? Sim, isso é uma parte bem prazerosa, né? Uma vantagem que a gente tem na área médica é a gente poder, porque é uma profissão, assim como qualquer outra profissão, lógico, né? A gente trabalha para a gente receber, né, um valor, um salário, mas a gente recebe por ajudar pessoas, né? Isso é muito gratificante, né? A gente faz algo realmente ali para ajudar a vida das pessoas e às vezes no dia a dia a gente está cansado, né? Só que aí às vezes cansado, enfim, trabalhando, tá um pouquinho cansado aquele dia, mas aí a gente vê às vezes o resultado do nosso esforço, né? A gente vê eventualmente uma mãe ou o pai de uma criança que a gente conseguiu ajudar, ou algum parente, ou o próprio paciente que fica feliz e vem agradecer, enfim, no meu caso, pelos diagnósticos que foram feitos, né? Pela ajuda que eu consegui dar. Isso é muito gratificante. E aí quando a gente vê isso acontecer, dá até aquele gás a mais, aquele ânimo a mais, que eu acho que inclusive eu compartilho isso com qualquer outra profissão da área da saúde, né? Eu acho que todos os colegas da área da saúde devem ter passado por isso, realmente devem concordar comigo que dá aquele ânimo, e esse momento é que faz valer tudo a pena, né? Qualquer esforço e tal faz valer muito a pena. E ajuda muito casos que eu tive de conseguir fazer diagnósticos importantes, né, precoces de doenças importantes em colegas de saúde, quando eu consigo fazer exames em colegas de saúde, sejam médicos ou outros profissionais, e aquilo dá um resultado, parece que vira uma bola de neve, né, porque eu consigo ajudar uma pessoa que trabalha na área de saúde também, e ela, parece que em agradecimento, ela também trabalha para ajudar ainda mais pessoas, né? Então assim, vira um
uma bola de neve, é uma pirâmide do bem, né? Uma bola de neve aí que vai ajudando só, e isso é bastante gratificante, ajuda bastante. Que bom ver que vocês, né, interagem e têm motivação para ajudar, se ajudar, né, ajudar as pessoas, a população, que é o que mais importa. Eu gostaria que você me falasse qual foi o seu maior aprendizado como médico aqui na Prefeitura de Bauru, depois que você começou a trabalhar. Olha, o maior aprendizado, justamente eu acho por ser um serviço, né, público, né, então quer dizer, trabalhar com o SUS mesmo, eu acho que o aprendizado ele remete muito àqueles princípios do SUS, né? São aqueles princípios que a gente enfim, estuda, aprende, mas que existem na prática, né? Não está escrito só no papel. Né? Então, que seria a universalidade, a equidade e a integralidade, né? Eu gosto muito, inclusive, da integralidade, né? Essa questão de tratar o paciente como um todo, né? E conseguir acompanhar ele do início ao fim, não do início da doença, né? Do início, antes disso, né? Com a questão da prevenção, né? A prevenção é algo que é tão importante e, como eu falei já antes, a questão dentro da radiologia isso é muito importante, né? Então, a prevenção de doenças, a prevenção ao câncer, né? Que eu acredito que seja uma das doenças que a gente mais teme e combate, né? Com toda razão. Então, então toda essa questão da integralidade do paciente, de ver o paciente como um todo, né? Do início ao fim ali, ver isso na prática através do sistema de serviço, né, aquilo que a gente sempre estuda, e a hora que chega e vê isso na prática acontecendo, isso é uma lição, né, e a gente realmente coloca isso pra gente, a gente absorve isso, e eu acredito que a melhor lição do que ver isso na prática realmente não tem, né. E você, como radiologista, deve ter lidado já com muitos pacientes. Eu queria saber de você se tem algum caso impactante, assim, que você nunca vai esquecer, algum que te orgulha mais, assim, marcante, que você gostaria de compartilhar. Tem muitos casos, assim, né, eu sou formado há cerca de 7 anos, assim, né, tem muitos colegas que são formados muito mais tempo mais do que eu, mas só nesses 7 anos que eu tenho de trabalho eu já tive muitos casos, né? Na verdade, como eu falei, todo dia algum caso marca, assim, é difícil de citar, né? Mas para não citar nomes, mas eventualmente, assim, como eu falei, tem casos que eu gosto de citar, que são esses casos que eu consigo atender e ajudar colegas da área da saúde, né? Não necessariamente médicos, mas às vezes colegas ali que trabalham no dia a dia, às vezes enfermeiros, tudo que estão ali ajudando pessoas. Às vezes eles deixam de cuidar da própria saúde para cuidar, às vezes, da saúde de outras pessoas, e estão ali o dia inteiro fazendo plantões e cansados, e estão ali. E aí, no momento que eu consigo ajudar esses que deveriam estar ajudando outros, né, isso para mim é bastante gratificante. Então eu lembro de casos específicos que consegui ajudar colegas, consegui ajudar enfermeiros com doenças, com moléstias, morbidades, né, importantes, que hoje estão aí, né? Estão aí, conseguiram tratar, se curaram, então aí hoje, enfim, ajudando, continuam ajudando e vão, por conta disso, muitos anos ainda ajudar muitas outras pessoas. Então, indiretamente, eu acredito que eu consigo conseguir ajudar essas várias outras pessoas também, né? Muito bom. E para encerrar, eu gostaria que você deixasse um recado aí para todos os servidores da Prefeitura Municipal. Um recado... Olha, o recado que eu deixo para todos os servidores, eu costumo pensar bem na área da saúde, tá? Então, de repente, isso até vale para todos, sim, né? Porque eu digo mais na minha atuação, porque eu não sou muito, né, de outras, mas mais na área da saúde, essa questão da conversa entre profissionais, né? Eu digo assim, para que haja uma comunicação, uma conversa entre profissionais, né? Às vezes a gente vai mandar um paciente de um ponto A para o ponto B, né? A gente vai enviar o paciente de uma especialidade para outra porque a gente identificou alguma coisa. É legal que tenha esse contato de profissional com profissional, né? Porque às vezes o paciente está ali, ele não entende muito da importância daquilo que a gente está encaminhando e ele às vezes pode se perder nesse caminho, né? Ele fala, não vou atrás, né? Ele esquece aquilo, às vezes não dá importância devida, então às vezes não perder esse paciente na rede, né, na logística, né, não deixar esse paciente escapar, então manter ele ali no sistema e essa conversa mesmo, né, essa conversa entre
os profissionais, entre os setores, entre médicos, né, de diversas áreas. Eu acho que essa conversa sempre clara é fundamental, porque isso só beneficia os profissionais também, porque sempre um cresce com conhecimento, conversa com o colega, né, sempre vai agregar informação. E lógico, o principal é o paciente aí, né? Ele só tende a ganhar porque ele está muito bem assistido pelos profissionais, que é quem tem o conhecimento no caso, né? Então, fica de recado sempre isso, né? Tentar ter essa conversa amigável entre setores, entre, né, ambientes, entre serviços, entre colegas e profissionais. Ok, então, doutor Antônio, muito obrigado aí pela atenção, pela disponibilidade. Mais uma vez aí, parabéns pela sua profissão. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho aí, estou à disposição.